Hoje é dia 27 de setembro de 2022 e eu tenho prova de Sociolinguística. E nesse vídeo eu vou trazer alguns conceitos que eu preciso saber para conseguir fazer essa prova. Inclusive essa é a primeira prova dessa minha nova graduação que eu estou fazendo. E tem alguns conceitos que eu preciso saber. Primeiro deles, o que é Sociolinguística? Sociolinguística é o estudo das relações entre linguagem e sociedade. Sociolinguística tem como objeto de estudo a língua falada em seu contexto social, parte do pressuposto de que a língua é heterogênea, e isso significa considerar que não podemos pensar a língua como unidade, mas como variedade. O que quer dizer variedade? Variedade linguística são as diferentes maneiras de falar. Por exemplo, o português do Brasil e o português de Portugal são variedades ou são dialetos, são variedades da língua portuguesa. O que é variação? É o processo pelo qual duas formas podem ocorrer no mesmo contexto linguístico, com o mesmo valor referencial ou com o mesmo valor de verdade. Variante, cada uma das formas individuais que concorrem em uma variável. Variável corresponde a um aspecto ou categoria da língua que se encontra em variação. O que é uma comunidade de fala? Grupo de pessoas que compartilham um conjunto de normas e expectativas linguísticas em relação ao uso da linguagem. O que é um dialeto? O dialeto é um conjunto de variedades linguísticas utilizadas por um falante. Embora no curso de letras ou linguística o pessoal não gosta muito de utilizar essa palavra dialeto. A análise sociolinguística, ela considera principalmente os fatores externos, mas também existem os fatores internos. O que são os fatores internos ou a estrutura da língua? O fator interno se refere à estrutura da língua. Ou seja, quando se pensa em linguística interna ou fatores internos da língua, refere-se aos níveis da língua. Por exemplo, o primeiro deles, o nível fonético, o nível fonológico, o nível morfológico, que tem relação com a palavra, o nível sintático, que é com relação aos períodos ou à frase, né? O nível semântico, que tem a ver com o significado, o nível estilístico pragmático, que é a construção no seu contexto, e também tem o nível lexical, que está fora disso, como se embarcasse em todos esses outros níveis que tem relação com o léxico da língua, ou seja, com o vocabulário mesmo da língua, né? Já os fatores externos, que a sociolinguística tem o maior foco, tem alguns deles que a sociolinguística elenca. O fator externo do tipo diacrônica, que é aquele fator que sofre mudança ao longo do tempo. Por exemplo, a palavra você um dia já foi vós mercê ou vossa mercê. O fator externo do tipo diafásica tem relação com os papéis sociais, por exemplo, da forma de falar entre aluno e professor. Isso é um fator externo do tipo diafásica. O fator externo do tipo diamésica, que é um outro fator, varia de acordo com os meios e principalmente faz aquela relação entre o relato oral e o relato escrito. O fator externo do tipo diastrática varia de acordo com a comunidade. Então, um exemplo claro disso é a relação entre médico e paciente. Tem muita diferença nessa relação. O fator externo do tipo diatópica tem relação com a localização geográfica ou regional dos falantes. Então, em certas regiões se diz, por exemplo, tangerina, em outros lugares se diz bergamota, em outros lugares mexerica. Então esses são os principais fatores externos que explicam a variedade da língua. Então são do tipo diacrônica, do tipo diafásica, do tipo diamésica, do tipo diastrática, do tipo diatópica. O que é variação? Variação é um processo pelo qual duas formas podem ocorrer no mesmo contexto linguístico, com o mesmo valor referencial ou com o mesmo valor de verdade. O que é variante? Cada uma das formas linguísticas que concorrem em uma variável. O que é variável? Corresponde a um aspecto ou categoria da língua que se encontra em variação. Aí dentro da sociolinguística existem algumas explicações, alguma nomenclatura que se dá a alguns fenômenos linguísticos, por exemplo, a aférese, que é quando ocorre aquela eliminação do início, por exemplo, com a palavra estar, ou com o verbo estar no dia a dia, ou no uso ele acaba
sendo reduzido, né? Então a gente geralmente diz, tá, isso é o nome desse fenômeno linguístico, é a aférese. Tem outros fenômenos como a apócope, o arcaísmo também. Tem um fenômeno interessante chamado despalatalização, que é quando um exemplo desse fenômeno é a palavra mulher, que muitos dizem mulher, ou mulher e fala mulher ou mulher. O fenômeno linguístico desse tipo se chama despalatalização. Também há que se entender a diferença que existe entre as várias maneiras de se enxergar a gramática. Tem a gramática descritiva, que é de uma maneira, tem a gramática gerativa, que é de outra forma, e tem a gramática prescritiva ou também gramática normativa. A gramática normativa é a mais controversa, que gera bastante discussão, que explica simplesmente as regras determinadas para uma língua qualquer. O que seria um idioma e língua? Idioma é um termo referente à língua usada para identificar uma nação em relação às demais e está relacionada à existência de um estado político. O idioma tem mais relação com questão política do que propriamente língua. Já a língua é uma noção mais ampla, que envolve também valores compartilhados ou não. Língua e idioma são coisas diferentes quando se estuda sociolinguística. Língua constitui um sistema linguístico compartilhado por todos os falantes da língua em questão. Idioma nem sempre. E por fim, o que é linguística? A gente está falando de sociolinguística, mas sócio vem de social e também a palavra linguística que compõe esse termo. Linguística é a ciência que investiga os fenômenos relacionados à linguagem e que busca determinar os princípios e as características que regulam a estrutura da língua. E a linguística ela pode ser dita como linguística diacrônica, que é a linguagem histórica, que já ficou, e também linguagem sincrônica, que é a linguagem observada no tempo atual. E a linguística também como eu já disse no vídeo, é dividida entre linguística interna e a externa. A externa tem a ver com fatores sociais e a interna tem a ver com os níveis da língua, que pode ser fonético, fonológico, semântico, sintático, pragmático, morfológico. Cada um deles tem uma relação. Por exemplo, quando você fala da linguística interna, especificamente da morfologia, estamos falando a nível da palavra. Então, você analisa a língua pensando na palavra. Ou então nível sintático, você pensa em termos de frase, por aí vai. Essa vai ser a minha primeira prova, eu não sei como que vai ser, não sei que nota eu vou tirar. Espero que eu vá bem. Essa é a minha primeira prova dessa nova faculdade, que é um desafio, né? Estou numa nova graduação e é isso. Eu esqueci de dizer que o livro base dessa disciplina de sociolinguística, um deles é esse aqui, ó. Tem vários, né? Mas um dos livros base é esse aqui, ó. Introdução à Linguística. Os autores são vários autores, né? Mas entre as organizadoras aqui, Fernanda Mussalin, por exemplo. Outro livro base que a professora está utilizando são livros daquele autor da Universidade de Brasília, o Marcos Banho. Tem alguns livros. Eu vim fazer essa minha revisão aqui na biblioteca da PUC. E aqui eu tenho que falar baixo, porque o pessoal está estudando, né?